my time, you're all I want. Neither of us wanna be alone. Muito bem-vindos ao nosso primeiro programa Nice. Esse programa hoje está muito especial e a gente está visando cobrir todo o cenário cultural de Teresópolis e não só de Teresópolis, do Brasil inteiro, mostrando de um jeito diferente o olhar feminino da noite, do que está acontecendo culturalmente, não só na nossa cidade, mas em todo o Brasil. Hoje eu tenho a honra de receber a pessoa que foi responsável por estar aqui hoje nessa emissora, apresentando esse programa. Eu digo que ela é minha fada madrinha aqui em Teresópolis, é uma artista multitarefada, eu não sei nem como descrever, é minha diretora na Casa de Cultura, é minha diretora na Companhia de Teatro Terra e Cena. Eu tenho a honra de trazer hoje para vocês esse bate-papo que vai ser com certeza muito amoroso e muito gostoso, com a incrível Sandra San. Muito bem-vinda, Sandra. Obrigada por topar e por ser a primeira. Tinha que ser você a primeira. Imagina, Ayla, imagina. Tudo isso que ela falou, meu povo, metade é porque a gente é amiga. Metade é porque a gente é amiga. O prazer é todo meu. Um beijo para todos vocês que estão assistindo. E já de cara eu peço, acompanhe essa moça, vale muito a pena. Fico muito grata mesmo, e não é porque eu sou amiga, não, porque eu sou admiradora. Se eu me emocionar no meio dessa entrevista, vocês não reparem, porque a Sandra tem esse superpoder de me fazer se emocionar, porque eu admiro e eu aprendo muito com você. Sandra, conta um pouquinho pra gente como é que você chegou na arte. Qual foi o primeiro gatilho? Me conta um pouco do seu início enquanto artista. Qual foi a primeira arte que te pegou? Menina, lá na Santa Ceia, eu acho. Na Santa Ceia. Eu faço teatro desde os 13 anos de idade. E aí eu comecei dentro da escola, na época era ginásio, e um professor de história falou assim, você tem uma voz potente, lê uma poesia para mim, pode declamar à primeira vista. Eu amo poesia, gosto de poemas, e li. Ele falou assim, vou te levar para fazer teatro com o grupo de teatro da Gama Filho. E aí, aos 13 anos, eu comecei fazendo coisas em teatro, workshops, comecei a estudar, depois passei pelos workshops com as Asdrubal, fiz vários cursos intermediários, expressão corporal no Carlos Gulbenkian, e aí foi. E hoje, beirando os meus 67 anos, eu estou só nessa profissão desde os 13 anos para cá. Por isso que eu falo, na Santa Ceia já era assim. Um encantamento, né, que o teatro traz pra gente, e o teatro musical, que hoje a minha especialidade são as cenas musicais, que são pequenos esquetes, mas muita música, além de ser cantora e compositora, o que me traz ainda essa paixão pela música que eu tenho. Sandra, assim, é uma honra realmente estar com você. Eu não vou cansar de falar isso, assim, eu tenho uma paixão por musical e poder ser dirigida por você, né? Poder cantar, que para mim sempre foi um desafio imenso. Conta um pouco para a gente da Companhia Terra em Cena, do Coragem é Coisa de Mulher, que é um projeto que eu tenho a honra de fazer parte. Eu espero que vocês possam assistir essa peça, não só essa, mas todas as outras que irão vir. Conta de como surgiu a ideia para o Coragem é Coisa de Mulher e um pouquinho da Companhia Terra em Cena. Isso é legal. Ayla, esse projeto existe, começou na Prefeitura do Rio, por volta de 2012, mais ou menos, porque a gente entendeu que era importante, não só um grupo de mulheres, mas um grupo de artistas começar a trabalhar essa questão da violência. Mas por que as mulheres morrem? Só por serem mulheres? Isso é uma frase, você bem sabe disso, está no nosso roteiro. E aí começou uma campanha muito forte no Rio de Janeiro, dentro da prefeitura. Eu era, na época, assessora de eventos da Grande Tijuca, porque minha família é lá de Vila Isabel. Até isso, né, a gente tem muita coisa em comum. E aí começou o movimento a crescer, através do projeto Rede de Prevenção. E vamos falar um pouco de por que existe a violência, quais são os tipos de violência. Mas espera aí, ele me insulta porque é meu chefe. Isso eu ouvia dentro das repartições, dentro das empresas.
E aí comecei a procurar psicólogos, comecei a procurar a galera toda da educação, toda da saúde, psiquiatras, e vamos conversar. Eu quero que vocês me expliquem esse ciclo da violência. Eu preciso estar enfronhada nesse assunto para escrever um roteiro. E o projeto Coragem é Coisa de Mulher, que era um projeto para falar nas escolas, ia ser um projeto escola, ele virou um grande projetão que tem braços como Feminina, que é um espetáculo teatral, tem o Fala Mulher, que é uma exposição de poemas e poesias falando sobre a mulher, o universo feminino, tem o universo delas, tem o elas, e ele começou a pulverizar. Final do ano passado, fui chamada pela Estrela Matos, que é uma atriz e é a nossa companheira, né, maravilhosa, né, professora maravilhosa de teatro, para fazer o último workshop do projeto dela. As falas sobre o teatro e tal. Como ela não tinha ainda conversado com ninguém de cena musical, Sandra, faz para mim encerramento do projeto e tal. O que acontece? Esse dia foi muito especial, porque o grupo que se inscreveu para fazer o workshop, todo mundo achando que ninguém ia, porque estava um tempo chuvoso e tal. E não, foram 14 pessoas. Uau! E dessas 14 pessoas, 10 pessoas se entregaram de corpo e alma e aí me sugeriram, a casa não tem uma companhia de teatro, você quer estar à frente? Na época, a gestora da casa era minha amiga pessoal, Rita Mello. Estará com a gente no e próximo programa. Estará com você também. E aí eu perguntei, Rita, é possível, pode fazer? Quando as pessoas querem realmente, as pessoas se unem para fazer o bom, o melhor, né? Imediatamente ela falou, é claro, vamos embora, vamos tocar o projeto. E graças a Deus virou um ano, virou gestão e o projeto foi acolhido. Vem o quê? Mês de março. Mês de março é o mês que a gente começa a falar sobre o universo feminino, sobre todas as suas questões, sobre tudo que envolve. E a companhia, então, recebeu novos componentes, como você, por exemplo, a Marcinha Vinchon, que veio do Rio para cá, que já é uma profissional. Outra maravilhosa que vai estar aqui também. Ó, que maravilha, tá vendo? Você tá pegando todo mundo. E assim, o que me encanta nesse trabalho da companhia não é só o fato da gente estar falando sobre coragem é coisa de mulher, diga não à violência contra a mulher, não é não, importunação sexual, violência psicológica, não é só isso. Muitas mulheres passam por isso e não sabem que estão passando por isso, dentro das suas próprias casas, presas, né, nos seus muros, dentro das suas próprias casas. Trabalhar com a arte nos possibilita falar isso para o público de uma maneira completamente diferente. Nós temos licença poética para isso. Isso me encanta. E esse grupo junto, ele tem uma energia que, sim, somos todos voluntários, né? Somos operários da arte, todos voluntários, mas a energia do grupo me encanta profundamente. E o que não foi surpresa para mim. O sucesso da estreia mundial, que eu falo sempre que é estreia mundial, não foi surpresa para mim no dia 28 de março. Os convites que nós temos recebido não estão sendo surpresa de maneira alguma. E eu acho, Ayla, que assim, é um portal. Agora já chamaram, nos convidaram para falar sobre o autismo, já nos convidaram para fazer apresentações em agosto, e aí entra toda a questão do povo cigano, e daqui a pouco vem isso, e já estamos começando a ensaiar o Gran Cabaré, que é o nosso espetáculo musical de final de ano, com tudo que temos direito aí. Então, assim, foi uma grande surpresa para mim, surpresa muito boa. Para mim também foi uma surpresa grata poder fazer parte dessa companhia e entender que nós, artistas, somos entregadores, né? Então, ver a sua disponibilidade enquanto diretora
de trabalhar potências que talvez tivessem mais dificuldade para um ou para outro, e ver, por exemplo, no meu caso, cantar, você conseguiu me colocar para cantar, colocando pessoas que não dançavam para dançar, trabalhando essas potências e fazendo com que a gente consiga entregar de forma efetiva, de forma clara e amorosa, e não importa a mensagem, acho que a mensagem inicial do Coragem é Coisa de Mulher é uma voz, é uma potência que é muito importante para o mundo e é um tema que precisa ser discutido, precisa ser entregue. Mas poder falar do cabaré, poder falar do autismo, poder ter essa liberdade enquanto artista para poder estar entregando. Obrigada por dirigir a gente tão bem e ensinar para a gente essa liberdade, né? E falar, vamos apresentar daqui uma semana e vai dar certo. E dá certo. E dá. O pior é que dá. Vocês ficam reclamando e fica todo mundo nervoso. Povo, acredita, dá certo. E eu trabalho com um parceiro, que é importante falar, que é o Márcio Vasconcelos. Ele é o meu irmão, o irmão que a arte me trouxe, me deu de presente. É bailarino, coreógrafo, ator, diretor de movimentos. Eu escrevo e tudo que eu escrevo, ele coloca vida, coloca corpo, os roteiros são autorais, as canções são autorais, e ele sabe, no olhar meu, o que é para fazer, e ele extrai de você o que é de melhor, o que há de melhor em você. Então, realmente, sem o nosso Marcinho, claro, ia acontecer, mas com ele acontece sempre 5 estrelas. Vira um espetáculo. E, Márcio, queremos você aqui também, hein? Em breve venha cá dar uma entrevista também, que estou te aguardando. Sandra, agora quero te perguntar como é que você chegou em Teresópolis, porque nós compartilhamos uma vivência próxima, algo que nos une, que é Vila Isabel, que é Rio de Janeiro, berço do samba. Me conta como é que foi sua vinda para Teresópolis e hoje você ser esse fenômeno, essa potência enquanto mulher, enquanto artista, na frente da direção da Casa de Cultura, e não só na frente da direção da Casa de Cultura, mas com o seu canto, com o seu grupo de samba, samba de raiz. Me conta essa sua vivência em Teresópolis, essa sua chegada, o motivo. Me conta. Eu trabalho aqui prestando assessoria na região serrana de uma maneira geral, na Serrana uns 10 anos, em Teresópolis 8 anos, mas sempre indo e vindo, indo e vindo. E por mais que eu fosse cantar, fazer as rodas de samba que eu fiz durante 5 anos em São Pedro da Serra, que eu adoro também, um beijo pessoal de São Pedro da Serra, eu amo, mas eu sempre voltava para Terê, eu nunca queria ficar lá, eu não dormia lá, não, avanta aí, me leva de volta, aí vinha com a banda, voltava e ficava em Terê. Ia fazer trabalhos em Petrópolis, a mesma coisa. Aí um dia um amigo meu, que é produtor daqui, falou assim, posso perguntar uma coisa? Mas por que você não fica nos lugares, mulher? Você tem estadia, tem hotel, tá bem maluca, por que não fica no lugar? Eu falei, eu gosto de ficar em Teresópolis. Eu acho que a cidade, sei lá, me acolheu, eu amo a cidade, eu gosto de tudo aqui, eu tenho bons amigos. E um dia conversando com meu velho pai, meu trovador, que já está cantando serestas lá em outro plano, eu falei, poxa pai, vamos embora comigo para Terê, eu, você e minha mãe, vamos embora para Terê. Ele falou, poxa, sua mãe não vai querer. Por que você gosta tanto desse lugar? Eu falei, não sei, para mim eu acho que eu nasci lá e deu um ruim qualquer, vocês me trouxeram para cá. E ele falou assim, muito gaiato, falou assim, minha filha, eu vou te explicar. Tu é muito grande, você sempre foi grandona, nasceu grandona, a cegonha não te aguentou. Não aguentou subir a serra e te largou aqui embaixo, em Vila Isabel mesmo. Essa é a explicação. Por isso que você ama tanto Teresópolis. E brincando comigo. E assim, eu fui vindo. Um dia, liguei para um amigo e falei assim, queridão, tu tá de folga? O cara trabalha com frete, né? Tu tá de folga? Tô de folga, amanhã, domingo, tô de folga. Estava, vai me levar para Teresópolis. Você tá bem maluca, Sandra? Eu falei, vai me levar. Chega, eu não aguento mais o janeiro, eu vou me embora. E vim. Foi assim, e vim. Que bom que você veio, porque eu vim também. E a gente se reencontrou aqui. Mudou muita coisa para mim depois que você chegou. Eu quero te agradecer imensamente por todas as oportunidades e por olhar as minhas potências e me abrir gavetas para que eu pudesse me encaixar nelas. E aí eu quero falar um pouco de você.
sobre esse seu poder de expansão e de agregar pessoas. É impressionante que você pega pessoas de diversos setores, não especificamente só do teatro, mas da música, da dança, da política, e você pega as pessoas e você faz com que elas se conectem. É uma pessoa que é difícil a gente ver isso hoje em dia no mundo, sem esse egocentrismo de que é meu, é só meu, o espaço é meu, o cenário é meu. Pelo contrário, você faz com que expanda, e isso te faz um núcleo muito forte, que vai emitindo luz. Hoje a gente esteve junta numa palestra que falava sobre a águia e a galinha. E eu fiquei muito emocionada e fiquei pensando muito em quanto que você é águia. Porque você faz isso com a gente, do filhote. Vocês vão conseguir sim, você empurra, mas ao mesmo tempo você está ali dando todo o suporte. Me conta se na sua vida essa experiência, esse aprendizado, ele veio organicamente, se já nasceu com você, ou se foram as vivências com as artes que vieram trazendo isso, sabe? Essa coisa de ter a empatia pelo outro, principalmente eu vejo assim, você abrindo portas e acolhendo mulheres, que é uma coisa que infelizmente é raro de ver. Né? Mulheres que empoderam outras mulheres, você dá luz, é como se você fosse um... Eu não estou de clichê nem puxando saquismo, não, tá? Você é um holofote, você dá luz em tudo que você olha, em tudo que você toca. Você tem ciência desse seu poder? É algo que já é orgânico? Ou é algo que a vida veio te ensinando nessa construção artística também? Ayla, eu acho que a gente nasce com potencialidades, nasce com talentos. Mas tem uma coisa na minha vida que eu considero muito importante. A orientação que eu tive da minha avó materna, que me criou até um determinado momento da minha vida. Minha mãe sempre trabalhou muito, é uma mulher muito forte, aguerrida. E meu pai, meu parceirão. E essa minha avó era uma pessoa que, analfabeta, e eu e minha irmã conseguimos devagarzinho ensinando as coisas, mas ela era uma pessoa vanguardista. E sempre disse pra gente, olha, nunca permita que ninguém diga qual é o seu lugar. O seu lugar é o lugar que você acha que merece. E vá buscar esse lugar. O mundo é feito de gentes. Então aprenda a conviver com as pessoas. E nunca ninguém vai tirar o que é seu. O que é seu está guardado. Isso para mim, Ayla, foi um grande ensinamento, assim como tudo. A questão de ser apaixonada pela cozinha, cozinhar é um ato de amor, ela falava sempre isso para mim. Cozinhar é um ato de amor, seja para você só, seja para os seus amigos, para os seus filhos. A questão que você falou da águia, eu sou a própria, eu empurrei meus filhos do penhasco, mesmo, de verdade. Quando eu vi que um dos dois estava meio capenga, corri, peguei e falei, ó, vou te dar a mão agora, mas tu vai de novo, ó, vai embora, chega. Vai ver sua vida, tudo que eu te ensinei tá aí, agora é contigo mesmo. Você pode escolher os dois caminhos, vai se ferrar ou vai se dar bem. A vida ensina por dois caminhos, minha avó também me disse, ou pelo amor ou pela dor. A escolha é nossa. E por ser leonina, esse signo que todo mundo fala assim, Deus me livre, leonina, eu acho ótimo, meu povo. Eu adoro ser leonina, adoro. Talvez essa coisa que você fale da luz, né, talvez do carisma. Eu sou uma artista desde os 13 anos de idade, então eu aprendi a estar com gente, a falar com gente. Eu adoro trabalhar com pessoas. Deus me livre, ficar enfiada dentro de um negócio, um quartinho, só com número, com computadores, Deus o livre guarde. Eu quero estar com gente e tal. E eu acredito numa coisa, olha, o fato de você ser uma excelente profissional, uma mulher linda, maravilhosa, empoderada, uma super professora, uma dançarina que eu acompanho você há muito tempo, você é uma mulher maravilhosa em cena. Isso não, de maneira alguma, diminui o meu talento. E nem eu deixo de ter o meu talento. Por que ao invés de eu trabalhar com você, eu vou querer ficar sozinha numa estrada dessa vida? Não. Se eu tô com você, eu sou mais forte. E se eu tô com você, eu tô com a Estrela, eu tô com a Marcinha, eu tô com a Rita, eu tô com a outra, juntas,
Nós somos muito mais fortes. E uma não vai nunca apagar o brilho da outra. Eu não acredito nisso. Eu não faço, meu povo, porque eu não acredito. Então, toda vez que eu percebo que eu posso, de alguma maneira, trazer um artista para perto de mim, ou indicar um trabalho, ou qualquer uma dessas atitudes que às vezes eu tomo e a pessoa fala assim, meu Deus, eu não entendo, essa é muito maluca. De perto ninguém é normal, para começar de perto ninguém é normal, né? Assim, eu não, isso para mim é muito natural e é normal, porque eu não acredito no bloco do eu sozinho. Eu não creio nisso. Eu aprendi isso com a minha avó e ela tem toda a razão. O que fortalece a gente, o que que é? É o amor, é o respeito, é o acolhimento, é estar junto, é a família que Deus nos deu, é a família que nós construímos ao longo da nossa vida, que está junto com a gente. Não adianta ter grupinho. Hoje a palestra nos disse isso perfeitamente. Aquilo parece que a mulher falou para mim. Para nós Eu foi preciso de equipe, grupinho. Eu tenho em cada esquina. Tudo Grupinho. que ela falava, a gente associava. Ficava, nossa, a Sandra, É incrível. a Sandra, impressionante. Gente, não, porque assim, grupinho todo mundo pode ter. Grupinho da esquina, não é não? Eu preciso de equipe. Infelizmente, o nosso tempo é curto. Ah, eu falo muito. Não, você... E eu já sabia, povo, que isso aqui ia acontecer, olha. Porque ela fala, eu choro. Ela fala, porque eu admiro, porque eu aprendo e porque você é amor. E arte é amor, é lembrar que a fonte é o amor, É isso aí. que Deus está em tudo que a gente faz. Eu não E estou amor. falando de religião, porque Deus, a fonte da vida, é amor. É. Então, muito obrigada por iluminar não só a minha vida, mas todos os lugares por onde você passa. Obrigada por ser, eu falo que é a minha fada madrinha. Obrigada por ser a primeira entrevistada nesse programa. Eu desejo tudo de melhor para você, desejo estar muito com você em tudo. Oba. Me usa, me bota para trabalhar. Fala isso! Não, povo, agora ficou perigoso, não devia. Mas muito obrigada por ser expansão e por relembrar a gente que a gente é amor e que a gente é conectado, que a gente não é sozinho. Obrigada mesmo por vir. Gratidão, Ayla, muita gratidão. Gratidão a todos vocês. E assim, uma coisa que eu quero que você guarde no seu coração. O sagrado e o divino que habitam dentro de mim saúdam e honram o sagrado e o divino que habita dentro de você. Namastê. Namastê. Após essa entrevista maravilhosa, eu ter ficado tão emocionada aqui com a Sandra, que eu brinco que é a minha fada madrinha, eu vou chamar agora para vocês outra entrevista da qual eu me emocionei muito, apesar de ter sido com um dos maiores humoristas do Brasil da atualidade, quer dizer, por mais de 2 décadas, é um dos maiores humoristas, concedeu uma entrevista exclusiva para mim, aqui para o Innight, para a TV Cidade. Eu vou deixar agora com vocês a minha entrevista com o comediante Fábio Rabin. Assistam, tá demais. Como prometido, a gente conseguiu uma exclusiva aqui com o Rabin e eu estou mega emocionada, muito feliz. Eu já produzi stand-up, e aí Arthur pegou aqui agora, está inteira. E eu não tinha trazido você, então é uma honra estar aqui. Eu me diverti do início ao fim. Você é incrível, um ser humano incrível, um artista humanizado, que é difícil de ver, não é todo artista. O cara que está, o quê? 2 décadas, quase 20 anos. 20 aninhos aí na brincadeira, na estrada. E você é ator de formação, você fez teatro. Como é que você migrou do teatro? A gente sabe que a galera do teatro tem um certo... Né, não considera o stand-up, às vezes, como arte. Como foi essa migração? Eu fiz teatro e aí eu precisei sobreviver, né? Foi mais ou menos isso. Eu descobri o stand-up por acaso. Eu fazia cenas no teatro de comédia e o pessoal ria muito. E quando eu fazia drama, em alguns momentos eu dava uma escorregada e eles riam também. E aí eu tentei muito fugir da comédia, mas uma hora eu falei, mano, eu quero viver de palco. E eu fazia um monte de teste de comercial, novela, sempre batia na trave, não entrava em nada. E uma vez passei num teste de um show de humor no centro de São Paulo. E aí eu comecei a fazer e comecei a conhecer gente, comecei a ganhar plateia e aí foi. Aí foi meio por acaso.
Como é que faz para, em 20 anos, não perder a humanidade, o calor com o público? A gente acabou filmando um pouco você recebendo o público. É um dos poucos que a gente consegue pegar uma exclusiva, assim. Então, como é que você faz para não virar um robô, né? Para continuar em palco sendo artista, tendo humanidade, mesmo... eu imagino que tem um roteiro, que esse roteiro se repete algumas vezes. Eu sou sua fã, então acompanho. Vi o vídeo hoje antes de vir, o último... Mas conta um pouco como você faz para se manter amoroso, né? Entregando, assim, um artista que entrega tudo. Muito obrigado. Eu acho que assim, a gente só não faz quando não dá foto, porque, tipo, acho que pandemia foi uma época que não dava, né? Era até um risco para o público, então, às vezes quando tem 2 sessões, tá uma em cima da outra, você não dá tempo de fazer com a primeira sessão, você faz com a segunda, mas eu sempre gosto de atender a plateia, porque eu acho que faz parte também do rolê todo, né? Digamos, do trabalho. A gente já tem um trabalho muito legal, que é você subir no palco, fazer as pessoas darem risada. É uma bênção, assim, né? Pô, tem gente que tá batendo laje, os caras estão no sol a sol. Então já é muito legal. Não custa nada você bater foto, conhecer quem veio te prestigiar. Eu acho que faz muito parte do trabalho e eu faço com o maior prazer, assim, não é nada cansativo para mim essa parte. Essa parte sou super relaxado. Eu acompanho há muitos anos o seu trabalho, óbvio que eu conheço a Camila, então sei da história da Camila. E você fala o tempo inteiro dela no stand-up, claro, com um jeito jocoso e brincalhão, porque faz parte do teu trabalho, mas eu percebi uma mudança no seu trabalho, um amadurecimento mesmo, de vivenciar e falar mais sobre o cotidiano e tudo mais, e trazer mais essa coisa do homem casado, da vivência com o filho e tudo mais. Conta um pouquinho mais desse olhar que tu tem agora em cima da tua família e trazer a família para o palco desse jeito. É a minha referência, né? Acho que no stand-up a gente fala muito daquilo que está acontecendo na nossa vida, o que está à nossa volta, né? Eu lembro que a Camila, a minha esposa, eu conheci ela primeiro, a gente tem um senso de humor parecido. Então ela por si só já é muito da zoeira, assim, né? E uma das primeiras vezes que eu lembro que eu estava conversando com ela e tal, ela veio num show e aí a gente estava naquele começo de namoro ainda, aquele negócio romântico, e eu fiz uma piada pesada pra caramba com ela, ela falou, que é isso, não sei o quê, quebramos um pau, tal, não sei o quê. E aí eu expliquei pra ela, eu falei, olha, você tem que entender que no stand-up a gente fala daquilo que a gente vive e não é tudo sério, então... Que bom que eu tô fazendo piada com você. Ia ser estranho se eu estivesse fazendo piada com, sei lá, com balada, com outros ambientes e tal. E ela super entendeu, então de uns anos pra cá, às vezes ela mesma ajuda a fazer piada zoando ela. E acho que quando a gente se zoa, você pega uma autorização também pra zoar a esposa nessa área. Ela é super parceira, já trabalhou comigo. E, pô, eu amo minha família, assim, tudo que eu faço com elas... tudo que eu faço na vida é pensando nelas. De um modo geral, tudo que eu faço é para elas, toda a garra que eu tenho de trabalhar é para que a minha filha tenha um futuro, para que a minha esposa vá para um lugar legal, para que elas se divirtam, para que elas tenham conforto. Então, o que a gente vive se torna um combustível para eu zoar no palco e fazer as piadas. Você diz que ama quando você inclui na sua vivência, na sua arte. É um gesto de amor incrível. Eu estou vendo que assim, você vem fazendo shows fora do Brasil bastante. Você começou em português para um público brasileiro e eu estou vendo você fazendo piadas em inglês e está incrível. Mas eu ri muito dos últimos que eu vi em inglês e eu não consigo não ver o Bolsonaro falando inglês. Conta um pouco dos projetos mesmo para fora do Brasil, se existem e tudo mais, como o Rafinha está fazendo. E está maravilhoso o seu inglês. Assim, eu ri mesmo, o time está muito perfeito. Obrigado. Eu comecei a fazer inglês há uns anos atrás. Eu aproveitei umas turnês que eu tive de fazer... A gente faz bastante show para a comunidade brasileira que mora fora do Brasil. É uma comunidade bastante carente de entretenimento brasileiro. Então, a galera tá lá, sempre que tem um encontro de brasileiros, seja para pagode, seja para samba, sertanejo, a comunidade se junta. E agora o stand-up também se tornou uma atração para as comunidades brasileiras ao redor do mundo. E aí nisso eu vi uma oportunidade, falei, pô, será que eu consigo fazer show em inglês? Há uns 10 anos, acho que foi o meu primeiro show, foi na Inglaterra. E de lá para cá eu
eu me senti muito desafiado, porque essa coisa que você falou no começo, de, pô, às vezes fica mecânico, e não tem como não ficar. Tem vezes que fica, mas no palco, não fora. Tipo assim, você tá fazendo um show aqui, aí amanhã você pega uma hora de estrada, vai fazer em outro lugar, aí você pega um avião, no quinto que você tá nessa correria, às vezes você fica mecânico. É natural, acontece. Acontece, uma vez ou outra acontece. Graças a Deus não foi o caso hoje. Em inglês, dá um nervoso, porque não é a língua natural. Então me dá um frio na barriga que me lembra muito o começo da carreira. Há 20 anos atrás. E aí eu acho que fazendo em inglês me resgata como comediante para fazer em português também. Porque eu me cobro a mesma adrenalina do que eu tenho em inglês. Então do que eu tenho em inglês. Então é um resgate, assim, é bom pra caramba. Eu tenho planos de fazer muito mais shows lá fora. Já abri umas portas importantes em comedy clubs grandes ali nos Estados Unidos. Mas nunca quero deixar o Brasil, porque isso aqui é muito difícil de conquistar. A realidade do comediante nos Estados Unidos não é a do Rafinha. O Rafinha, ele cresceu, ele se tornou uma estrela internacional. Então ele atingiu um patamar muito maravilhoso, assim, que nenhum comediante imaginou atingir. E o meu negócio lá é ter portas abertas em todos os lugares que eu vá. Eu queria muito estar de férias com a minha família em Los Angeles, sei lá, e ligar para o cara do Comedy Club e falar: amigão, eu tô aqui, tô no país e eu gostaria muito que você me arrumasse aí 10 minutos para eu me apresentar. E o cara sabe quem eu sou e eu entro. Mas isso aí você só conquista com o tempo. Já consegui isso em Miami. Falta só o resto dos Estados Unidos inteiro. Consegui fazer Londres, Dublin, foi muito lugar legal. E agora estou indo para a Austrália em maio também, para fazer mais e mais. E Dubai também, tomara que eu não seja preso dessa vez, vai dar tudo certo. Portas abertas sempre, em Teresópolis com certeza, a gente te ama, o show foi incrível, muito obrigada pela disponibilidade, muito obrigada pelo ser. Estou muito feliz, muito agradecida mesmo. E volta sempre. Quero agradecer Danilo, seu produtor, que também acolheu muito a gente com muito carinho, ao Arthur, do Semente Cultural, que proporcionou também a gente estar aqui. E conta com a TV Cidade sempre que vier, porque você é incrível. Você tem portas abertas em qualquer lugar do mundo, com certeza. Muito obrigado de coração. Acho que no Catar isso não acontece, mas não, tô brincando. Pode ser que tenha também. Mas obrigado de coração pela recepção, cidade linda de vocês, quero voltar, quero trazer minha filha, trazer minha esposa, que é isso, né? A gente fica andando, mostrando vídeo para elas, olha aqui, que animal, não sei o quê. E é a segunda vez que eu venho aqui, quero vir a terceira, a quarta, a quinta, tomara que role mais. Muito obrigado. Amanhã é meu aniversário, foi um presente estar com você aqui hoje. Hora, parabéns, então. Então, TV Cidade, exclusividade, e, gente, acompanha. Eu sei que todo mundo já conhece, né? É redundância pedir para seguir, mas acompanha esse cara porque, além de um artista ímpar, é um ser humano incrível. Estou muito feliz de poder ter conseguido essa entrevista para a TV Cidade. E por falar em humor, falar em stand-up, eu vou deixar mais 2 eventos de stand-ups aqui para vocês, inclusive com promoção para quem assiste aqui o programa Night e para quem assiste a TV Cidade. Vamos lá falar primeiro do Entusiasta com Rodrigo Marques, que vai ser lá no Espaço Cultural Higino. Tem produção do Semente Cultural, do meu amigo Arthur. Os ingressos já estão à venda. Lembrando que se você está assistindo aqui o programa, você já tem direito a pagar meia entrada apenas. Então, corre lá no Simpla, garante o seu ingresso, porque daqui a pouco já esgotou. O Entusiasta com o Rodrigo Marques, dia 16/5, às 21 horas, no Espaço Cultural Higino. Espero você lá. Vamos, então, falar agora desse próximo, que assim, eu sou muito fã. Foi meu professor de roteiro. Eu tive a honra de fazer curso de roteiro com Paulinho Serra, que para mim é um dos maiores humoristas da atualidade. Desde a MTV eu acompanho ele. E se você quer rir do início ao fim, temos mais uma produção aqui do Semente Cultural, só que esse vai acontecer lá nos outros 500, ali no alto, ali bem pertinho. Eu super recomendo que você vá assistir, vá se divertir muito, porém o espaço lá é pequeno,
corre, aproveita logo o seu ingresso, porque vai acabar. Vai acontecer agora, dia 24 de abril, a partir das 21 horas, lá nos outros 500. E eu não posso deixar de agradecer aos meus apoiadores, a Vanusa Ribeiro, que é a minha lash designer. Vocês estão vendo os meus olhões bonitos de odalisca? Parece que eu tô sempre maquiada, né? Se você me encontrar na rua, eu tô bonita. Por quê? Porque a Vanusa cuida das minhas sobrancelhas e dos meus cílios, então eu tô sempre bonita e elegante. E ela faz de uma forma bem natural, percebam? Não tô parecendo uma boneca. Olha que lindo que ela faz. Então, se você quer cuidar de você e deixar o seu olhar marcante, vai lá na Vanusa. Ela trabalha no Salão Império, ao lado do Shopping Teresópolis. E por falar em apoiador bom, é apoiador que eu consumo. Vou falar hoje do Tronador, que patrocina aqui o programa, que manda as empanadas argentinas pra gente. É uma alta qualidade. O Tronador é divino. Você quer comer uma empanada e não ficar empanturrado, porque ele tem uma massa levinha. Você quer comer doces de qualidade. Então, vai lá no Tronador, toma aquele café. A Tronador fica ali em frente ao Shopping Teresópolis, é da minha amiga Jéssica. E melhor ainda, além de você comer bem por um preço justo, comer saudável, você vai comer recebendo muito carinho, porque toda a equipe é muito amorosa, os donos são uns fofos, então eu super indico. Eu como lá quase todos os dias, porque eu malho ali pertinho. Então, Tronador de frente ao Shopping Teresópolis. E para finalizar o nosso programa de hoje, eu gostaria de deixar um pensamento para vocês. É uma frase do filme Romeu e Julieta, de Shakespeare, que ela diz mais ou menos assim, olha, eu vou parafrasear, porque não vou lembrar exatamente como é. Santos não descem do seu altar, por mais que concedam seus devotos os seus desejos. Nossa, olha, o que será que quer dizer isso? Se você está num lugar de paz, se você está num lugar de entrega, você vai receber muitos convites a se sentir ocupado, a não se sentir pertencente. Você pode estar cuidando de outras pessoas, você pode estar entregando o melhor de você, mas sem sair do seu lugar, que foi dado por direito para você, por aquele que dá o direito à vida, por Deus. Então, aceitem os seus lugares, não desçam dos seus altares, para que possam se comunicar com outras pessoas. Você consegue cuidar e incluir outras pessoas na sua vida, sem necessariamente ter que deixar de ser você. Você nunca perde em ajudar, pelo contrário, você só expande. Fiquem com Deus, até o próximo Inite. Espero vocês em breve com muito mais entrevistas. Never waste my time, you all I want. Neither of us wanna be alone.